Olá, olá, graça e paz, bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Querix Podcast. Quero agradecer a todos vocês aí que têm acompanhado, o feedback que vocês têm dado. Nosso primeiro episódio foi muito bem aceito e eu fiquei muito feliz com o resultado. E hoje estou recebendo aqui mais dois amigos, na minha opinião, dois cabeções da teologia, dois mestres na palavra, que eu tenho certeza que o bate-papo aqui também vai abençoar você que está aí do outro lado. Só lembrando você que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se aí, tá bom? Ativa esse sininho aí para você receber as notificações. Deixa seu like, seu dislike, qualquer coisa aí. Interaja com a gente que isso ajuda também, tá bom? Então nós estamos aqui hoje e eu quero começar apresentando aqui na minha direita, meu querido amigo de longas datas, pastor Ronald Gustavo. Meu amigo, obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceitado o convite, ser da correria da sua agenda e ter aberto aí essa vaguinha para estar com a gente aqui no Querix. É uma honra, tá, amigo? Privilégio meu. Privilégio estar com você aqui, né? E estar nesse podcast maravilhoso, poder bater esse papo, conversar com você, conversar com os seus assinantes aí do canal, aí do podcast. E também um privilégio também estar do lado do meu amigo aqui, que você vai estar apresentando aqui também. Agora, esse é o mestre André Luiz, nosso amigo também de longas datas, um amigo querido, que eu tenho um carinho muito especial por ele também, considero uma mente brilhante no nosso meio. E, amigão, obrigado por ter vindo, ter aberto também mão aí do seu tempo, ter aberto uma vaguinha na sua agenda para vir aqui conversar com a gente um pouquinho. Obrigado, Deus te abençoe. Fala comigo. Eu que te agradeço, querido. Deus abençoe esse projeto, né, do Querix Podcast. É um prazer participar, ainda mais nessa temática que você vai abordar, né? É um prazer estar com o Ronald também, um querido, um nosso amigo, professor. Alguém que eu admiro, né? Que Deus continue abençoando o seu ministério e a sua vida. Maravilha. Vamos rapidinho aqui para a galera conhecer um pouco melhor vocês. Ronald está na DEVEC, meu colega de ministério, meu amigo, além de ser amigo pessoal, companheiro de ministério também. E um pouquinho da sua jornada aí, amigo. Eu sei que seu currículo é extenso, se eu for tentar falar, eu posso esquecer alguma coisa. Mas diga aí pra gente um pouquinho do seu currículo teológico, ministerial, fique à vontade. Hoje eu tô, né, na DEVEC, né? Somos amigos Isso. aí de ministério, pastoreado pelo pastor Silas Malafaia. Sou pastor, co-pastor, né? Pastor auxiliar. Estou na sede hoje, né, na DEVEC sede. Faço parte ali de vez em quando tô ali dando aula, participando sempre, ali né? de Vez em sempre. EBD. Tive agora numa jornada do Alicerçado, um evento maravilhoso, organizado lá pela EBD, pela fábrica, pela sede. Inclusive, ali vou trazer o pastor Ronaldo aqui, isso, vou trazê-lo aqui também. Fez um trabalho ali fabuloso, né? E hoje, na questão do pastor auxiliar, então, na função evangelista, roda o campo, ministrando, atendendo Quanto algumas tempo filiais. pregando já? De estrada, você lembra? Já tem um tempinho já, quase, deixa eu colocar assim na ponta do lápis, se pegar o primeiro convite do ponto de vista, deixa eu ver aqui, oficial, tem uns 15 anos já. É um bom tempo. De pregação entre viagem e atendendo algumas agendas. Assim, do ponto de vista, vivendo do ministério, tem uns 10 anos, né? Uma decisão do ponto de vista integral. Sim. Né? Tem formação acadêmica, né? Me formei lá na FAICAD, fiz um pouco do Mosteiro São Bento, fiz pós-graduação em Teologia do Novo Testamento também na FAICAD também, né? Tô aí me organizando na questão de agenda para ver se consigo fazer o mestrado, né? Já até consegui passar em 2, graças a Deus, mas tem que parar a vida, né? São 2 anos de dedicação sério, extremamente sério para poder falar. Então, tô nessa empreitada, querendo me dedicar um pouco mais na questão do estudo acadêmico. Maravilha. Reverendo André, meu amigo, eu sei que você dá aula, tem seus cursos também, né? Tem as aulas, seus alunos. E fala pra gente, você está na Zona Sul, Assembleia de Deus da Zona Sul, e fala aí dos cursos, fica à vontade, do seu currículo. Congrego ali na Assembleia de Deus da Zona Sul, na Gávea, né? Pastor Wagner Marinho, tô lá desde 2019. Legal. E meu ministério, ele é na área da pregação, que foi onde eu comecei, né? Na área do ensino e na área da literatura. Hoje você está mais na área do ensino? Mais na área do ensino. Por isso até que eu mudei minha nomenclatura na rede social, né? Porque eu sou um evangelista, mas, quer dizer, não tô auxiliando meu pastor, não tô pastoreando. Então, coloquei lá como mestre, que é a área onde estou me dedicando mesmo. Perfeito. E o trabalho da literatura, que também é algo que está dominando bastante o meu tempo agora, trabalhando com livro de terceiros, né? Fazendo revisão, aumentando, diminuindo, mexendo fazendo transcrição de mensagem. Corrigindo. Também. Revisão teológica. De vez em quando alguém manda uma besteira lá, você dá aquela cortada básica. Faz parte. E quanto tempo de estrada? Eu vou usar esse termo, né? Quanto tempo que você está aí nessa... Então, eu fui levantado ao ministério em 2001, comecei a pregar fora da minha igreja em 2004.
Uau. Então, estamos aí, né, mais de 20 anos aí. Uau, eu era criança. Quase 20 anos já nessa pegada. Quase 20, na verdade. Eu era criança nessa época aí. Mas tem livros escritos, né, amigo? Tenho 3 livros escritos, um romance, 2 livros sobre o Sermão do Monte. Legal. E o terceiro a gente vai lançar em março do ano que vem, vai fechar a trilogia, Pastor né? Bruno, né? Isso, pastor Bruno Albino, que é meu Vou vice-presidente. vou trazê-lo aqui também para bater um papo com a gente. Grande pregador, homem de Deus. E seu material, pastor Ronald, além de... Então, o material, eu tenho um livro pronto, ainda não publiquei, tô terminando o segundo agora. Faz parte de uma... São 4 escritos, né? Eu trabalho a ideia messiânica, no milagre messiânico. Sim, já ouvi. Então eu trabalho os 3 milagres messiânicos de Jesus Cristo, né? O cego de nascença, o endemoniado mudo, né? Eu trabalho esses 2 do ponto de vista assim, um pouco mais forte, né? Mais pesado. Então, e a cura do leproso, que é o que eu tô terminando o segundo, que é a cura do leproso. Perfeito. E faço o fechamento sobre quem é ele. A ideia do Jesus, filho de Davi. Perfeito. Então, eu tô terminando o segundo, a cura do leproso. Terminei o primeiro, o cego de nascença, João 9. Cura do leproso, estou fazendo um apanhado de texto, mas usando mais Lucas, do texto de Lucas, a narrativa lucana. E tô juntando a bibliografia para fazer o terceiro. Beleza, maravilha. Ou seja, tem muito material aqui. Se juntar o que tem nessa mesa aqui, tira o meu. O meu aqui fico só na periferia. Hoje eu vou só ouvir vocês aqui. Sou nem louco de falar. Eu não escrevi lição de EBD, você escreveu? Não, mas isso aí foi um golpe de... Esse nível é muito alto pra mim. Golpe de misericórdia, isso aí que Deus me deu. Golpe de misericórdia. Gente, eu vou começar aqui já, vamos começar no giro alto. A Bíblia precisa ser atualizada? Porque nós estamos vendo aí, infelizmente, essa fala rodou, né? O camarada de influência, a fala rodou aí. E como um pregador, nós estamos há 20 anos, quase 20 anos na estrada. Brasil inteiro aí, praticamente, só falta 2 ou 3 estados para eu conhecer. E todo lugar que eu vou, alguém levanta essa bola. A Bíblia precisa ser atualizada, a linguagem, que as pessoas olham pra gente com essa questão do ensino, né? Como você falou, é revista escola dominical, é livro, tá, dá aula. E aí, é verdade, tem que atualizar mesmo? Então, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque tem uma galera nova, uma geração de pregadores vindo aí, que nós estamos incluídos nela. Mas nós estamos aqui já partindo para uma outra geração e tá vindo uma galera nova aí. E eu tô preocupado com essa turma nova que tá vindo aí. Muitos estudam com a gente, nos ouvem, nos têm como referência. Eu acredito que a gente abordar isso aqui é de extrema importância. Inclusive, conversávamos aqui nos bastidores com o pessoal aqui da produção e a gente percebe que isso é tá latejando, né? Tá pulsando isso aí. Então, eu queria começar com vocês. Eu vou começar com o pastor André. Depois o pastor Ronald fica à vontade. Até tomar água. A Bíblia precisa ser atualizada, meu amigo. O que você me diz? Não. É engraçado que as pessoas dizem uma coisa, depois elas dizem que não disseram exatamente aquilo. Não foi o que eu quis dizer. Por exemplo, uma pessoa que não está acostumada a falar, ela pode realmente se comunicar mal. Mas, por exemplo, pode ser que a gente cometa algum erro, mas Sim. Quando é uma coisa séria, dificilmente a gente sabe o que está falando, né? E depois tentou se corrigir a fala dizendo que é uma atualização hermenêutica. A Bíblia não tem que ser atualizada. Atualização hermenêutica acontece. O que é atualização hermenêutica? Atualização da interpretação. Perfeito. Né? A Bíblia não é interpretada sempre da mesma forma, nem no decorrer do tempo, nem dependendo de onde você está, nem que igreja você é. Então, muitas das vezes, algumas interpretações, as pessoas dizem, poxa, a doutrina muda. A doutrina não muda. O que muda são interpretações que eram equivocadas e vão caindo com o tempo. Então, quando alguém diz atualizar a Bíblia, ele sabe o que ele está dizendo, na verdade. Porque quando você diz atualizar a Bíblia, dá a ideia de um software, que você, quando você atualiza, Perfeito. Você muda aquilo. Aquilo não é a mesma coisa. Aquilo está mudado. Inclusive o antigo perde o valor. Exatamente, não serve mais. Você atualiza porque o antigo para de funcionar. Essa ideia é muito ruim, porque parece que você vai pegar as coisas de fora e você vai mudar a forma que você leu, vai não mudar o texto, mas a forma que você lê o texto a partir do mundo, sabe? Dá essa ideia. Então, se fala de atualização hermenêutica, ok. Então eu vou dar um exemplo, né? A nossa hermenêutica muitas das vezes foi um pouco machista em certas interpretações. Perfeito. E hoje há uma mudança, né, em relação à violência contra a mulher, menos tolerância. Ok, isso é bom. Agora, atualizar a Bíblia é uma linguagem equivocada e eu discordo plenamente. Perfeito. Pastor Ronald, meu amigo. Não, concordo com o André, com a posição que o André falou a respeito disso. É a questão de atualização hermenêutica.
existem ferramentas muito boas para interpretação. Sim. Pô, a regra da hermenêutica, você pega só as 10 ali, pô, já ajuda bastante. Você tem crítica textual, falando do ponto de vista mais científico. Né? Você tem a crítica da redação, crítica das formas. Você tem uma série de coisas que você pode interpretar o texto. Você pode usar uma série de chaves para poder interpretar o texto à luz do texto. O que esse texto significa. Então, eu não vejo que a Bíblia precisa de atualização. É porque eu ouvi uma fala do mesmo autor, ele dizendo isso, né? Que você não pode pegar um texto de 3.000 anos atrás, da época de Moisés, 4.000 anos atrás, e aplicar literalmente. Mas usar isso como justificativa para dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, eu queria entender qual pregador que nesse tempo vai interpretar de maneira literal um texto mosaico. Vai apedrejar uma mulher. Vai apedrejar, vai colocar fogo em alguém. Na esplanada do templo. Não entendendo que isso tem 3 tipos de leis ali, nesse aqui é o básico, né? A lei civil, a lei moral e a lei religiosa. Perfeito. Quando o povo está no deserto, Deus está formando uma nação. A lei moral permanece, porque o homicídio, o assassinato é assassinato em qualquer tempo. A gente está falando da verdade agora há pouco aqui. O adultério é adultério em qualquer tempo. Agora, algumas questões de traje, de roupa, de cabelo, isso aí mudou porque era um costume civil, uma questão do povo, lá da cultura do povo. Ele está fazendo uma transformação interna. Exatamente. Então, o cara usar isso como referência para dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, eu acho que é ele mesmo que está precisando se atualizar, né? Ele está precisando se atualizar. E como você falou da hermenêutica, a regra básica da hermenêutica, me corrija se eu estiver errado, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então a Bíblia vai ter resposta para as perguntas que ela faz. Exatamente. Ela mesmo vai responder. Então será que o que falta, aí fica a pergunta para a galera nova aí, para nós que estamos chegando, para nós que estamos aqui, a galera que está chegando. Será que o que falta é mais dedicação à interpretação da Bíblia? Olhar por esse prisma, igual o pastor André falou, porque talvez o cara está olhando com um prisma errado, está usando a lupa do mundo para ler a Bíblia, quando na verdade é a Bíblia que tem que fazer você enxergar o mundo. Eu gosto muito de usar isso, né? Vós sois a luz do mundo. Então não é a luz que precisa dos olhos. São os olhos que precisam da luz. Exatamente. Ok? Então é o mundo que precisa do que a Bíblia tem. Por isso que o texto bíblico, por exemplo, vai, do ponto de vista da alegoria, Salmo 119, 105, vai dizer que a palavra é lâmpada. Perfeito. Por isso que Mateus 25, da parábola das virgens, muitos interpretam como a lâmpada das virgens sendo a palavra. Perfeito. O azeite seria a interpretação, né, do ponto de vista judaico. Como Jesus está respondendo uma pergunta que os judeus tinham feito, qual será o sinal da sua vinda? Então ele está falando assim, como é que vocês estão lendo a Torá? Como é que vocês estão lendo a Tanakh? Né? Como é que vocês estão lendo esse texto? Que tipo de azeite vocês estão usando? Dependendo do azeite, você não vai encontrar o caminho para o noivo. Né? Você não vai conseguir fazer com que a lâmpada, com que a Torá, com que possa iluminar esse caminho até o encontro de Cristo. Então, de repente, é isso. É a maneira como a pessoa está interpretando. Ela está usando uma outra lupa. Concordo. Exatamente. Por que acontecem interpretações erradas? As pessoas, muitas das vezes, não se dedicam, né? Elas acham... por exemplo, a gente cometeu muitos erros. Eu cometi erros pregando. E eu fui aprendendo com o tempo. Não é você cometeu erros pregando e você foi aprendendo com o tempo. Perfeito. Agora... Quando a pessoa simplesmente ela acha que... Porque a Bíblia é um mundo, cara. Um livro desse aí você não esgota. É um negócio extraordinário. Não tem ninguém que possa falar da Bíblia de maneira completa sobre tudo. Não tem. Só você Jesus. O cara é especialista em Pentateuco, especialista no Gênesis, especialista... Porque é muita coisa. Perfeito. Então, assim, é uma postura de humildade, de aprendizado contínuo. Ela é necessária para reduzir erros, né? E as pessoas... Porque hoje tem muita informação, né? Como você está aqui abrindo esse podcast, para as pessoas se informarem, buscarem para evitar erro. A gente errar é humano, né? O problema é a gente fazer disso um modelo de vida, de ministério. Perfeito, perfeito. Aí, a gente dá uma desdobrada nesse assunto. Eu estava hoje pela manhã, estava pensando nisso, né? Até fiz alguma coisa aqui de anotação. Porque nós temos a razão e temos a fé. A Bíblia vai ter essas duas coisas dentro dela. A razão, a lógica e a fé. Acredito que as duas coisas a gente vai encontrar com muita abundância dentro da Bíblia. Deus deu ao homem a lógica, o raciocínio, para chegar até ele. A lógica humana, Deus deu ao ser humano a aptidão da sinapse neural de poder formar pensamento, mas esse pensamento humano para nos conduzir ao próprio Deus. E onde é que o racionalismo entra nisso? O cara fica mais na razão do que com a fé. E uma coisa que eu estava falando hoje lá com uma pessoa que estuda comigo foi o seguinte, que a linguagem da razão é o conhecimento. Você vai tendo conhecimento, chega nas suas razões. A linguagem da razão é o conhecimento. Conhecimento lido, é o conhecimento adquirido. Beleza. E a linguagem da fé seria a experiência. Porque você pode entender de fé
por escrito. Mas você só vai começar a entender mesmo o que é fé quando você começa a vivenciar essa fé. Então, você acha que eu acredito que vocês me falaram sobre isso. Existem textos bíblicos que a gente vai entender com a razão e outros com a fé, com a experiência que você teve de vida. Você começa a olhar o texto e falar, agora eu entendo o que está escrito aqui. Por quê? Porque eu experimentei isso aqui. Ok? Você está lendo aqui alguma coisa, você fala, não, agora eu tenho isso aqui como prática, eu vivi o que está escrito aqui. Então, você acredita que na interpretação, falando de hermenêutica, tem coisa que você vai entender só com a razão, ou tem coisa dentro da Bíblia que você vai entender única e exclusivamente pela via da fé, e aí usando essa questão, né, da fé como experiência, em você ter aquela experiência com Deus, aquela experiência com a fé, você vai começar a entender melhor o que o texto quer dizer. André ou eu? Tanto faz, fica à vontade, aqui é nosso. Deixa o André primeiro. Conseguiu alcançar? O que é que eu... Sim, não. Beleza. Apenas com a fé você não consegue entender o texto bíblico. Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Perfeito. Então, a tua razão é iluminada e a partir desse momento você consegue compreender. Então a gente não abdica da razão para entender as coisas de Deus, mas a razão é insuficiente. Eu queria fazer um adendo sobre razão, que é o seguinte: a razão não tem todas as respostas. Vou dar um exemplo bem claro, assim. Há séculos atrás, não muito tempo, as pessoas não tomavam muito banho porque acreditavam que a água fazia mal para a saúde. Tem gente que pensa isso até hoje, né? Inclusive, nesse ambiente aqui, tem alguns irmãos que... Deus está revelando, né? Deus tá te usando, pastor. Pai revela, como você fala. Pai revela tudo. Até o imperador se conta essa história, né? Dom Pedro não gostava de tomar banho. Na razão da época, isso era racional. E hoje isso é ridículo. Uau. A razão, há séculos atrás, também dizia, por exemplo, que o racismo era normal porque os negros tinham um cérebro menor. Perfeito. E hoje isso é ridículo. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que a razão não pode ser um ídolo. Uma única maneira de se ver o mundo. Né? Por isso que existe a fé. Porque aonde a razão não tem resposta, a fé tem resposta. Uau. A gente não abdica da razão por causa da fé. A gente sabe que a razão é importante, mas a razão não é suficiente. Até mesmo para entender a Bíblia. Por exemplo, nem tudo na Bíblia é racional. Perfeito. Eu digo para os alunos assim, o dia que eu disser que tenho todas as respostas, comecem a desconfiar de mim. Vai ter momentos em que eu vou precisar dizer que não sei. Perfeito. Então, é uma verdade que Cristo encarnou, é uma verdade. É uma verdade que Deus é imutável, é uma verdade. Agora, explique a imutabilidade e a encarnação ao mesmo tempo. Como é que a encarnação não é uma mutação? Isso aí. Isso significa que eu estou desacreditando das duas verdades? Não, eu estou dizendo que a minha capacidade de explicar não é suficiente para explicar isso, ou para explicar a própria encarnação. Então, eu vejo razão, como um professor, eu vejo a razão, logicamente, como algo muito importante, a lógica como algo muito importante, mas a hora que a razão for a medida de tudo, eu já não sou mais crente. A razão não pode ser a única medida da interpretação, então. Não, porque, por exemplo, até como você vai interpretar milagres de maneira racional? Aí você começa a dizer, não, o êxodo não aconteceu, foi uma migração de povos, tal. Não tem indícios e tal, aquela coisa toda. Exatamente. Então vira uma... A razão do crente não pode ser cartesiana, não pode ser exata. Não pode querer ser essa razão que controla e domina tudo, porque senão acaba a espiritualidade. Acaba. Perfeito. Eu tenho um texto que eu gosto muito, é Mateus 16:13. Né? Cesareia de Filipos. É o texto central de Mateus. Né? Assim como é em Marcos, é o texto central, é o meio do texto. Marcos trabalha a ideia da identidade de Jesus oculta. Né? Ninguém sabe quem ele é. Ele ainda vai dizer quem ele é. Né? Todo mundo quer saber quem ele é. Mateus, do mesmo modo, está o texto ali praticamente no meio de Mateus. O texto central de Mateus é Mateus 18:20. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Que é um texto muito mal interpretado. Ali está no meio. Ali está no meio, exatamente no meio. Tem uma proposta, a ideia de Midrash e tudo. Mas o Mateus 16:13 tem a ver a respeito disso. Quem diz os homens ser o filho do homem? Perfeito. É uma pergunta, parece simples, mas não é. Então tem a ver com o judaísmo, tem a ver com uma ideia de revelação. Tanto que Jesus está em Cesareia de Filipos, era a área mais pagã em Israel, né,
com gruta pro deus Pan. Perfeito. Altar. Né? Altares, faziam um sacrifício, tinha a entrada tem a entrada do inferno ali, né? Perfeito. Tem uma gruta lá do inferno. Daí vem as portas do inferno. As portas do inferno, tem uma água lá, né? Que eles dizem que são águas infernais na época, não? Então ele faz uma pergunta sabendo quem ele é. Então tem a ver com identidade. Então, tu és o Batista, Jeremias, um dos profetas. Porque no contexto deles, eles estão falando, olha, provavelmente é um tipo de reencarnação do ponto de vista do espírito do profeta. Aí ele, beleza, então isso o povo acha que eu sou algum tipo de reencarnação do espírito do profeta. Porque Herodes já tinha falado isso. É João Batista que ressuscitou dos mortos. E ele pergunta para os discípulos, vós, quem diz eu sou? Então Pedro fala, tu és Jesus, o Filho de Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, não foi algo humano, não foi algo de dentro de você, mas foi uma revelação vinda de fora que iluminou. Aí a ideia da iluminação, né? Iluminou a sua capacidade e você me compreendeu. Aí, quando eu leio esse texto, Renan e André, eu lembro da ideia de Tomás de Aquino na Suma Teológica, porque a razão e fé sempre andaram muito juntos. Sim, isso aí. Só que Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai dizer que a vontade humana está caída, mas não o intelecto. Então ele dividiu o homem em duas partes. Então ele está dizendo que eu e você não caímos de maneira completa no pecado. Então existe uma parte dentro de nós que não foi tocada. Então a partir disso, quando você olha pela história, tanto da arte, música, política, filosofia, escrita, a partir disso, o homem começou a escrever a partir de si e não a partir da Bíblia. Porque você divide razão e fé. Então você põe razão num lado e fé no outro. Então você divide os polos. Então as pessoas começam a fazer música a partir de si, não a partir da Bíblia. Começam a fazer filosofia a partir de si e não a partir da Bíblia. Tanto que a filosofia, ela nunca disse que Deus não existia. A filosofia tem termos, né? A do absoluto não se discute. Né? Platão chamava de demiurgo. Não, a força. Sim, cada um vai ter um... Algo. Sim. A potência. O universo. O Spinoza chamava a potência. Eles não se... O motor imóvel de Aristóteles, você não se discutia. Mas quando a filosofia começa a partir de si, sem a revelação, Renan, então a coisa começa a ficar muito ruim. Então há esse choque. Então as pessoas fazem Uber com a razão e sem a fé. Fazem medicina só com a razão. Vão para a faculdade de teologia só com a razão. Que é o ponto que eu acho que hoje é mais crítico. Vão fazer jornalismo só com a razão. Então casam com a razão, trabalham com a razão. E a fé? A fé é domingo. 2 horas. Eu vou para o culto só com ela. Então, a gente dividiu isso a partir de Aquino. Paulo vai dizer em Romanos 12, ele vai dizer, cara, razão e fé andam juntos. Aí o Warren Wisber vai fazer um comentário fabuloso, né? Se o mundo controla a sua mente, então você é conformado. Perfeito. Se Deus controla a sua mente, então você é transformado. Então é razão e fé andando junto. Então eu não, o André e Renan, você que está assistindo, eu acho que a razão e fé tem que andar juntos. É aquilo que o André disse. Aonde a razão não consegue explicar, por exemplo, a ideia de ressurreição. Mano, fala de ressurreição, cara. É o ponto-chave da doutrina cristã, é a ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé. É vã nossa fé. Se você não crê na ressurreição, nós estamos lascados. A gente fecha as igrejas. Então eu creio que Cristo vai me ressuscitar naquele dia, como diz em 1 Tessalonicenses 4,16. Perfeito. Então eu tenho que crer. Então, pela minha razão, olha assim, mas como? Aí por isso que a fé é supra-racional. Ela tá numa prateleira privilegiada, mas tem que andar junto. A gente lê o texto dessa forma. Eu participei de um programa de um amigo nosso também um tempo atrás, no auge da pandemia, e uma das perguntas foi essa também, se fé e razão caminhavam juntos. A resposta que eu dei lá, eu vou repeti-la aqui, né? Que a fé e a razão, elas caminham juntos até a hora que você precisa decidir em qual você vai acreditar. Por exemplo, o exemplo que eu usei lá, a multiplicação de pães. Quando Jesus questiona Felipe, né? Como é que vamos alimentar essa multidão? De João. De João. Aí vem André e fala, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Ele não está sendo cético, ele está sendo racional. André não está sendo cético, ele está sendo racional. Senhor, sim, a razão diz que não dá para pegar 5 pães e entregar para 5.000 homens. Por isso que ali é o sinal da quantidade. Então, a razão está dizendo que não, então ele está agindo com a razão. Aí Jesus, agora vamos para o campo da fé. Coloca na minha mão, eu vou dar graças, e agora eu vou partir, cada um entrega aí para outro. Aí agora você decide. Eu como esse pedaço de pão ou divido com alguém? A comer o pão, o pedaço de pão é a razão.
dividir com alguém é a fé. Então, eu acredito que a fé e a razão, elas caminham juntas até uma hora que você tem que decidir qual delas você vai querer tocar, vai seguir em frente com qual delas. Com a razão ou com a fé? Porque você não tem como, por exemplo, a passagem de Mateus aqui que eu falei, você não tem como chegar a Deus com a sua razão. Você não tem como chegar. Pô, quem diz que os homens... O Pedro falou, cara, eu não sei. Pergunta aos universitários, liga para o André. André vai... Não tem como. Então, olha, foi o pai que te revelou. Aí eu vou citar aqui o pastor Antônio Gilberto, que eu citei agora há pouco, antes da gente começar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o pastor Antônio Gilberto dizia o seguinte: o que liberta não é o conhecimento. Porque senão Jesus diria, tereis conhecimento e o conhecimento vos libertará. Verdade. Conhecereis a verdade. Então, o conhecimento que induz a verdade, que conduz a verdade, que te leva à verdade, que é o próprio Cristo. Aleluia. Então, tem conhecimento que aprisiona. Verdade. Vou usar fazer essa analogia aqui. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, quando você conhece a verdade, ela te liberta. Mas quando você conhece a mentira, quando você conhece a falsidade, ela te aprisiona. E tem conhecimento racional, que é aqui que eu quero chegar. Conhecimentos da razão que te aprisionam na razão. Você não consegue mais partir para o campo da fé. O cara adquire tanto conhecimento racional, e não tem nada a ver com a letra que Paulo fala, que a letra mata ali, não tem nada a ver isso, o pessoal já tira do contexto, tá falando da lei de Moisés, mas é um conhecimento tão racional que impede o cara de começar a enxergar com os olhos da fé. E até onde vocês conseguem enxergar um limiar entre o conhecimento que induz a apostasia, que induz ao ceticismo, e um conhecimento que induz a libertação, que induz a liberdade da alma e a ativação da fé, vou usar esse termo. Deixa o André falar que eu já... Aqui você pode entrar na frente do outro, o podcast é de você, vou tirar esse nome aqui e colocar de vocês. Eu quero saber se tem café aqui, ó. Tá chegando o café, ele foi moer o café, chegou? Aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos partir do apóstolo Paulo. Camarada com conhecimento extraordinário. Aprisionado. Quando aprove a Deus revelar seu filho a mim. Uau. Ou seja, a partir do momento que ele tem uma experiência, que a verdade se revela para ele, todo aquele conhecimento ele vai dizer que é esterco. Uau. Que não vale de nada. Então, todo conhecimento que é fora da revelação, ele acaba te aprisionando. Agora, sobre o excesso de conhecimento acabar levando, né? Isso é uma preocupação que as pessoas têm. Poxa, será que aprender muito vai tirar a simplicidade da fé, vai afastar a pessoa da fé? Pode acontecer e pode não acontecer. As pessoas se afastam de Deus por diversas maneiras, ou por ignorância, por conhecimento, por experiência. Então, Jesus foi chamado de mestre. Paulo era um homem extremamente preparado, poliglota. Extremamente preparado. Citava filósofos, citava poetas. Você falou de mestre. Jesus é chamado de mestre mais de 40 vezes e nenhuma vez é chamado de pregador. Isso aí. Extraordinária essa informação. Ele deixava de fazer milagres para poder ensinar primeiro. Ele preferia ensinar do que fazer milagres. Quando o chamavam de mestre, ele parava para conversar. Ele prefere ser chamado de ensinador. Porque assim, o termo hebraico, deixa eu entrar, da palavra ensinar é yará. Yará significa jogar água com força. Jogar água, você pega um copo de água assim e joga com força, yará, né? Então, quando Deus fala para Moisés ensine o povo yará. Por que ele tá falando isso? Renan gosta dessas associações, ele adora essas coisas. Ele gosta dessas coisas. Dá lugar, pode marchar. A ideia de jogar água com força. Por que ele fala, Moisés, jogue água com força? Porque o povo tá vindo do deserto, com poeira, tá sujo. Então ele tá falando que o ensino limpa. Uau. O ensino lava. Por isso que quando Pedro está diante de Cristo, ele fala assim, me lava todo. Você não precisa, eu já te lavei. Já tem a mensagem no domingo. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu já te lavei, eu só preciso lavar seu pé para entrar no serviço, porque lavar pé no templo significa começar o serviço. Jesus está dizendo, você está limpo, você só vou lavar o seu pé para você trabalhar. Então, Jesus, ele tem essa coisa do ensino. Já vou sermão de domingo, eu já tenho. Já virou isso aí. Aqui. E é bom que o podcast vai ao ar na segunda, pode pregar no domingo que vamos pensar que ele te copiou. Eu quero saber cadê o dízimo. Vamos pensar que ele te copiou, irmão. Fica à vontade. Então, essa relação entre... Eu acredito assim, é verdade que algumas pessoas, elas se afastam. Eu conheço um professor, por exemplo, ele é muito conhecido no ambiente acadêmico, a gente inclusive... trabalha com nomes aqui, tô brincando. Onde vai saber que eu tô falando? Ele era um cristão que hoje ele é agnóstico. Meu Deus! Ele tem um canal de teologia na internet e ele trabalha mais para confundir a mente das pessoas, né? Meu Deus! Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu penso assim, quando você tem uma experiência firme com Cristo,
aquela experiência, ela te segura. Tipo assim, eu sei que eu tenho crido, eu sei quem me salvou, eu sei quem me batizou no Espírito Santo. Uma notinha de rodapé, pegando um gancho naquilo que eu falei, então, que a linguagem da fé é a experiência. Sim, a fé não é um conhecimento intelectual. Quando eu criei em Jesus, o que eu sabia de Jesus? Quase nada. Isso aí. Foi uma mensagem. Foi é o ladrão na uma cruz. Revelação. Exatamente, é o ladrão mínimo. na cruz. Não é que não tem conhecimento, mas é o mínimo pro Espírito se revelar a você. É uma revelação. Já foi o suficiente. É uma revelação, uma semente, né? Exatamente. Jesus vai dizer, graças te dou, Pai, que te revela aos pequeninos e te ocultaste aos grandes, né? O Paulo vai dizer que não são muitos os sábios segundo a carne, muitos poderosos, mas os pequenos que alcançam a revelação. Então, assim, eu acho que não precisa ter medo do conhecimento, que o conhecimento vai esfriar a fé. Agora, você quando começa a conhecer, você tem que entender que você tem uma experiência com Deus. E se você deixar que aquele conhecimento ele comece a ser algo mais importante que a sua fé, aí começa a dar problema. Por exemplo, você falou da multiplicação do pães e peixe. Sim. Aí alguém vem e diz assim, não, é porque na verdade o que Jesus fez foi dividir os pães que já estavam lá. O que você está fazendo? Você está tirando o místico, eu estou usando essa palavra no contexto mais amplo, tá? O místico, o mágico, o sobrenatural, para racionalizar o texto bíblico. A partir daí, então, não é fé. Você está trabalhando a Bíblia como literatura. Perfeito. Então, o que você tem que fazer? Aí você tem que ser honesto. Faz igual esse professor. Sou agnóstico, não sou mais crente. Não acredito. Estou trabalhando em outro campo. Mas tem gente que fica dentro do campo da igreja, dentro do campo teológico, com esse tipo de pensamento onde você quer trabalhar racionalizando tudo. Minando, né? Minando. Aí não dá. Então, vamos dizer assim, né? A ênfase, vou nem dizer o excesso de conhecimento, porque eu não sei se excesso de conhecimento tem excesso. A palavra não seria eu não vou usar essa palavra. Mas vamos supor assim, quando se enfatiza muito o conhecimento, chega-se ao racionalismo. E quando o extremo do conhecimento é o racionalismo. O extremo da fé é o fanatismo. Renan, eu acho assim, dependendo aonde está Cristo no seu coração. Eu acho que se Cristo estiver em primeiro lugar, você pode adquirir tudo e você não. Eu não consigo. Assim, tô sendo muito sincero a você, ao André e os amigos aqui. Não tem como o camarada conhecer Cristo, experimentar o sangue do Cordeiro na vida e ler Platão e desviar. Eu não consigo conceber isso na minha mente. O cara, ele teve a experiência, né, a experiência mística da fé, e ele teve um encontro. Eu me encontrei com Cristo. Mas, rapaz, você saiu da igreja, você tá meio chateado. Rapaz, eu li Platão. Peraí. O amor intangível. Peraí, você leu Platão, então o mito da caverna, a sombra ali sobre contra os discípulos de Demócrito, falando ali a respeito de Sócrates. Então, peraí. Então você se desviou por causa disso? Eu não consigo, Immanuel Kant. Eu não consigo ver isso. Eu fico com aquela frase do Lutero. Se o cristão só tivesse Romanos e João, a igreja estava satisfeita até a vinda de Cristo. Uau. Glória a Deus. Lutero, essa frase emblemática dele. Ou a outra que eu gosto, falando a respeito disso. Todo e qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras sagradas deve ser rejeitado. Perfeito. Mesmo que esse ensinamento faça chover milagres todos os dias sobre a igreja. É a consciência, né, que a palavra ela é o primeiro lugar. O homem, como uma palavra em primeiro lugar, ele pode fazer pós-doc, pode fazer o que for, pode estudar, pode ler os pensadores lá que você já leu 3 vezes, lá todos eles, da coleção Larousse, né? O cara pode fazer tudo. E eu acho que não tem como apagar. A tríade ministerial de Jesus. Isso aqui foi um dos meus mentores que me passou isso aqui quando eu estava começando a vida ministerial. A tríade do ministério de Jesus. Falo muito isso em live, a galera que me assiste já me ouviu falar isso dezenas de vezes e eu vou repetir aqui. Mateus 4:23, Jesus volta da tentação e venceu o diabo através da palavra no deserto. Aí Mateus 4:23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. É a pedagogia de Mateus. Aqui está a tríade. É a pedagogia aqui está a tríade. Ensino, pregação, que são coisas diferentes. Aqui a gente vê que há uma cisão, que a gente confunde. Ensino, Jesus ensinava, pregava e curava. Então vamos colocar isso aqui, não que esteja numa ordem de prioridade, mas vamos colocar dentro desse prisma aqui. Então Jesus não só curava e não só pregava, ele também ensinava. Então acredito que cabe a nós, agora a galera que está aí ouvindo a gente, né? Não é só pregar, é ensinar também. Talvez o que está faltando seja isso, ensino. Muita pregação e pouco ensino. É muita mensagem, como é que eu vou dizer, motivacional e de ajuda de autoajuda e não ajuda do alto. É muito motivacional. Confundindo fé com pensamento positivo. Sim. Que alguém até levantou essa questão, levantou essa bola hoje no grupo também.
de estudo lá, né? Fé não é pensamento positivo. Falei isso sexta-feira na sede. A fé é fundamento, a fé é fundamento. Hebreus 11:1, a fé é o fundamento, a fé não é sentimento. Qual a premissa básica da psicologia, né? Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. E a fé não passa por isso. Porque se o meu pensamento for ruim, meu sentimento vai ser ruim, meu comportamento vai ser ruim. Eu penso em algo triste, eu me sinto triste, eu choro. Eu penso em algo alegre, eu me sinto alegre, eu sorrio. A fé independe disso. Eu posso estar triste, eu posso estar alegre, eu posso estar cabisbaixo, eu posso estar tomando pancada, eu posso estar vivendo o melhor momento ou o pior momento que eu tiver. Eu posso estar no alto do monte ou no fundo da cova. A fé, ela tem que estar lá. É um José na vida, que tem fé no trono e tem fé no cárcere, né? Exatamente, então, exatamente. a fé, ela é um fundamento, ela não é um sentimento. A fé é um fundamento. E aí a gente, às vezes, vê o ensino de tudo. E Hebreus 11:6, eu até gosto de pregar quando eu prego sobre a tempestade, Marcos 4, a primeira tempestade, eu gosto de citar isso, né? Ainda não tendes fé? Esse ainda de Jesus ali é para quebrar as pernas, né? Se não me engano é o verso 40, 39 por ali, ele diz, ainda não tendes fé? Porque Jesus passou um dia inteiro ensinando os discípulos. E os caras não aprenderam nada. Aí fala, vem cá, por que vocês estão tão covardes, né? Ainda não tendes fé? Depois de todo aquele ensino. Então, se Jesus ensinando e os caras titubearam na fé, o que a gente tem que fazer? Pregar mais, ensinar mais? E aí? Cada um fica na vocação para que foi chamado? Vamos lá. Romanos 10:17 vai dizer, né? A fé vem pelo ouvir. A fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é qualquer coisa. Eu gosto muito, Ronald, perdão, fazer uma nota de rodapé aqui, na versão Almeida Revista e Corrigida, não sei se na King James também tá assim, ouvir pela palavra. Pela palavra. Eu acho isso fantástico. Pela palavra. Porque não é só ouvir a palavra, não, é ouvir Deus pela palavra. Através da palavra. A fonte que origina a fé. Exatamente. No homem é a fonte É o que nós falamos, porque o Cristo, ele é o pregador, é a verdade pregando a verdade. Ele é a verdade pregando e a verdade pregada. Exatamente. Por isso que J.C. Ryle, no livro Santidade, ele vai dizer que um dos meios para o homem a qual se santifica, o santifica a si, é lendo a palavra e ouvindo ela na pregação do culto. Perfeito. Ryle, estou falando século XIX, bispo perfeito. de Liverpool. Perfeito. Então, exatamente o que você falou, pela palavra. Ouvir Deus pela palavra, ou seja... Boa. O cara tá ensinando, alguém tá ensinando, tá pregando, e você tá entendendo, peraí. Essa área aqui eu tenho que ajeitar. Essa área aqui tá boa. Aqui eu tenho que arrumar. Isso aqui eu tenho que me dedicar mais. Então, eu ouvir Deus pela palavra. Então, não é só ouvir a palavra. Porque se só ouvir a palavra trouxesse fé, a gente teria conversão todo culto. Por isso que tem uma frase, André, do John Stott, dizem que é de John Stott, né? Eu gosto muito dessa frase, eu dei algumas publicações. Haverá homens que passarão a vida inteira pregando a palavra, mas sem nunca terem pregado o evangelho. Uau! Repete. É matando de fazer um corte bem aqui, pra você rodar no seu Instagram. Haverá homens que passarão a vida inteira pregando a palavra, mas sem nunca terem pregado o evangelho. Uau. Esse é o pensamento. Quando John Stott fala isso, ele tá falando exatamente o que você tá falando. Tem muita gente falando muita coisa, mas não é Almeida, né? A versão Almeida Revista Corrigida. É pela palavra. Eu acho isso muito bacana. Pastor Renan, acho que falta qualidade também na pregação e qualidade no ensino. Você disse bem, a pregação não é ensinar, mas a pregação ela também tem um aspecto didático. Sim, tem que ter. Porque se você não explica o texto, você não está pregando. Você não está pregando, você vai gastar uma série de ideias que talvez sejam de outros textos, talvez sejam bíblicas, talvez não sejam bíblicas. Então, se você tem uma igreja que tem uma pregação bíblica, você sabe que, infelizmente, 50% do nosso povo não frequenta EBD. Sim, quanto? Você não... O Amato tá sendo generoso demais da conta. Muito generoso. André, eu gosto dessa sua força de vontade. André tá igual a frase que eu falo, Deus é irritantemente misericordioso. O Amato tá sendo longânimo. André, pode ser 30%. Tem igreja que aboliu o EBD. Acabou a escola dominical. Acabou a escola dominical. Não tem mais manhã de avivamento. Isso aí. Manhã profética, não tem. Exatamente. Manhã do rolo, do manto, do plá. E aonde tem, o povo não vai. Então, assim, a maioria das pessoas, elas têm uma formação bíblica que deriva de ouvir a pregação. Se a pregação é pobre e superficial, essa pessoa tem um conhecimento pobre e superficial de Deus. Uau. E aí, quando chega na EBD também, muitas das vezes, falta qualidade.
Falta investir na EBD. Né? Não adianta você jogar o professor lá e achar que o cara tem que se virar. Por exemplo, eu fiz o seminário por minha própria conta, mas nem todo mundo vai fazer isso. Verdade. Tem gente que precisa de incentivo, precisa que você invista, precisa que você compre livro, dê um espaço bom. Então tem igreja que cancela EBD e tem igreja que mantém EBD, mas o lugar é mal estruturado, o professor... Deixa eu ser o psicopata gospel, igual o Renan aqui. Você que eu entrevistei, mas deixa eu... Mas aí seria o quê? A culpa de quem? Do pastor presidente? Meu Deus. Ou da liderança local? Jogou pra mim. Muitas agendas eu vejo agora sendo fechadas. Eu vejo muitas portas se fechando de acordo com essa resposta. Agora até deixa eu fazer uma live aqui enquanto isso. Essa é a parte que vai editar, né? Não vai nada. Essa vai virar corte pro Instagram. O principal responsável pelo ensino da igreja é o pastor da igreja. Não tem como fugir disso. A igreja é reflexo do pastor, né? Se o pastor gosta de ensino, a igreja vai gostar também. Ele é o principal responsável. Então, se as coisas vão bem no ensino, o mérito é dele. Se as coisas vão mal, o ônus e o bônus. O ônus é dele também. Lógico, ele não é o único responsável, né? Então, por exemplo, tem um supervisor de EBD, um superintendente, também essa pessoa tem que... Mas o que falta é isso. Tocar aqui num outro assunto. É normal você ver assim, a pessoa posta, fala, minha referência, mestre, não sei o que lá. O camarada não sabe nada. Aí tu fala assim, pô, se esse camarada é a referência dessa pessoa, então ela tá querendo chegar aqui é recreio, aqui é barra? Aqui é barra. Ela tá querendo chegar na barra e pegando a referência de São João de Meriti. Vai chegar nunca. Chegar nunca. Que guerra. Eu tava lá numa filial nossa, falo nossa, né? Porque é por causa do Ronald tá aqui, da DEVEC, lá em Rio das Ostras. Estava conversando com o pastor Ricardo Galindo, que é um mestre também. Formado em BAD. Isso aí. E ele falou o seguinte, ele falou algo muito interessante, eu tenho replicado isso que ele falou. Nunca houve uma geração que aplicasse o texto tão bem, mas interpretasse tão errado. Perfeito. O cara faz uma interpretação completamente errada do texto, mas faz uma aplicação que funciona. Então, o cara que tá ouvindo, o cara recebeu a aplicação do texto. Eu acho que Jesus, até no trono, ele fica assim. Mas não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer, né? E aí o cara o cara aplica o texto sem interpretar o texto. Pegou ali e lançou, e o povo recebe aquilo. Aí tem uma frase que eu não sei de quem é também, que diz, que eu até usei no primeiro episódio do podcast, né? Pregadores fracos vão gerar crentes fracos, uma geração fraca, né? Então, essa questão da aplicação do texto, da explicação do texto, e tem uma resistência para isso, para o estudo da palavra? Vocês rodam o Brasil, vocês viajam. A questão de interpretar o texto tem a ver na quantidade, por exemplo, tem muito pregador que o cara põe lá a agenda do mês, né? Isso aí você olha lá, aí você fica assim, quando que esse cara senta para ouvir? Exatamente. Quando que ele vai EBD? O cara não posta foto nem na igreja dele. Quando você prega... Você sabe disso, o André sabe. O cara tem um desgaste físico, psicológico, intelectual. Espiritual. Não, intelectual. Você tem um desgaste intelectual. Que dependendo do texto que você vai usar, você teve um nível e um limite de leitura. Então, aquele nicho de leitura que você teve, por exemplo, Mateus capítulo 16, verso 13 ao 19, Cesareia de Filipe, é um nicho de leitura. Tem a ver com identidade, uma série de coisas. Você vai para outro texto, você não tem como levar mesmo uma bibliografia para o outro lado. Você vai precisar se preparar. Então você tem um desgaste. Perfeito. Então concordo com o pastor Ricardo Galindo. A galera tem aplicado como nunca, mas tem interpretado de maneira muito equivocada. Tem tirado o cachorro quente de pé de tamarino. E você fica assim, mas não tem aquilo ali. Tá louco. E aí, pegando um gancho aqui num outro assunto também, que eu acho que vale a pena a gente entrar, falando de interpretação, né? Até estava lendo isso agora pela manhã também, para poder trazer alguma coisa para a gente pensar aqui, né? 2 Timóteo 3, 16, 17, texto básico. A palavra ela é inspirada, né? Eupnestos. Beleza. E os autores humanos foram inspirados? A palavra é inspirada. Os autores também foram inspirados? Deixa o André falar primeiro aí. Eu vou contar o água, André. Porque, e aí, os caras, tudo que eles escreveram, eles estavam inspirados pelo Espírito Santo, ou teve coisa, porque a gente vai ver Paulo dizendo lá, isso aqui digo eu e não o Senhor. Até quando ele falou isso, ele estava inspirado, era uma inspiração de Deus. Você vai encontrar isso nos escritos de Moisés, a gente vai encontrar isso nos Salmos. Davi disse, nunca vi o justo mendigar o pão. Jesus vai lá e conta a parábola do mendigo que vai para o céu. O cara era justo e foi para o céu. Mas o justo não mendiga o pão? E agora? Davi falou isso de inspiração, foi dele,
eu quero ver sangue aqui nesse podcast. Tá? Pode ser do Cordeiro? O Cordeiro já derramou. Esse aí já foi derramado. Vai lá, amigo. Ó, pega essa brasa quente agora. Eita, Jeová. Recebe esse mistério, André. Não, todos os autores bíblicos, os autores foram inspirados pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz, digo eu, não digo o Senhor, são duas coisas. Ele está querendo dizer que algumas coisas ele não está dizendo como mandamento, mas como orientação e conselho. Em outras circunstâncias, ele também pode estar querendo dizer que algumas coisas que ele está dizendo, ele não está tirando dos ditos do Senhor, que ele está dizendo ali, né? Tem coisa que ele diz que ele vai dizer, eu recebi do Senhor como também vos ensinei. Isso aí. Então ele faz essa diferenciação. Mas isso não é uma forma de eu fazer um cânon dentro do cânon. Eu tenho que ler e ver isso aqui. Isso aqui ele diz como mandamento, isso aqui ele diz como orientação. Então todo o texto bíblico é inspirado, os autores foram inspirados. Isso não significa que eles não escreveram segundo a sua cultura, segundo o seu nível cultural. Ou seja, essa palavra inspirada, ela não vem direto do céu escrita numa língua celestial. Ela passa por esses homens, e aí você precisa entender a cultura, você precisa entender o contexto, para você poder entender o texto bíblico. É muito perigoso quando você acredita num tipo de inspiração onde o autor humano ele desaparece e ele vira tipo um médium que não sabe o que está escrevendo. E quando você exalta tanto a questão humana que parece que você tira o divino, né? São dois extremos que são bem complicados. Mas a teologia, a ortodoxia, o pensamento cristão é que os autores são plenamente inspirados pelo Espírito Santo. Concordo, porque você tem 40 autores em 1500 anos de distância. Geografias diferentes. Geografias diferentes, época diferente, escrevendo o mesmo assunto e não se contradizem, né? Como personagem principal, Cristo. O autor ele foi inspirado, por isso que do grego, né, theopnestos, né, literalmente Deus soprou. Então Deus sopra. Sobre eles a inspiração. É diferente da mediunidade, que é psicografia, aonde o efeito humano todo é cancelado e assume-se, então, o controle como se fosse um ventríloco. Por exemplo, João, quando escreve a visão que ele recebe, se você e eu tivéssemos lá na chamada Gruta da Revelação em Patmos, que de acordo com a tradição chama de Gruta da Revelação, e a gente tivesse sentado do lado de João e João tivesse tendo a visão, a gente não ia ver nada. Porque a visão é dentro, né? Diferente de Paulo, Atos 9, que foi fora. A aparição é fora. A aparição. Sim. Então João teve uma visão. Então o João está tendo uma visão de algo celestial que é indescritível. Então ele vai pegar elementos da natureza, do seu cotidiano, para poder explicar. Sua voz é voz de muitas águas. Ele estava ali porque ouvindo... ele está onde? Ele está numa ilha que tem mar batendo. Voz de muitas águas. Ele está ouvindo as ondas, está falando que eu tô ouvindo. A besta emerge do mar. Mas por que do mar? Ele está numa ilha. É como a areia da praia. Ele está numa ilha. O mar já não existe. Ele está numa ilha. São como as estrelas do céu. Ele está numa ilha. Ele está pegando elementos externos para poder explicar. Por exemplo, eu usei a pregação de Paulo em Atenas, Atos 17, na sede agora no Alicerçados. E falei ali a respeito dos elementos que Paulo pegou. Um altar de Deus desconhecido, fez citações a respeito de Platão, citou Epimênides, né, que era um sacerdote lá da ilha de Creta. Então ele pegou elementos do cotidiano para poder explicar exatamente a respeito sobre o ser divino. Então assim, a inspiração, todos os profetas foram inspirados. Todos eles. Não é psicografia, não é uma coisa que vem o espírito e anula completamente a vontade humana. Senão é demoníaco, né? Perfeito. Não é algo divino. Vou ler para vocês aqui um negócio interessante que eu trouxe também. Até dei um print. A Bíblia diz que Deus tem a intenção... A Bíblia diz o que Deus tem a intenção de dizer. A Bíblia diz o que Deus teve a intenção de nos dizer. Ok? Que termina sendo mais do que o autor humano intentou. Ou seja, onde eu quero chegar com essa terminação que eu li aqui. O autor, Paulo, João, os caras tinham noção do que eles estavam escrevendo, da profundidade que eles estavam escrevendo. Você consegue pensar assim? Porque, por exemplo, vamos trazer para nós aqui, tá? Eu falei, a intenção aqui é ajudar a galera. Sim. Se aconteceu com você está pregando uma mensagem e você não tem ideia de onde aquilo está alcançando na mente do ouvinte. Porque talvez você está falando de uma coisa que para você tem um sentido. Mas para quem está ouvindo, os caras falam assim, rapaz, isso aí é a solução da minha vida. E para você é algo tão comum.
Você acha que os autores bíblicos, em geografias diferentes, como nós falamos aqui, você pega ali os 3, Daniel, Jeremias e Ezequiel. Os caras são contemporâneos. Qual a diferença? É que um está profetizando no palácio, Daniel. O outro está profetizando para os remanescentes, no Jeremias. Rio. E Ezequiel está para os cativos no Rio Quebar. São o mesmo tempo, praticamente o mesmo tempo, o mesmo episódio, só que um vai usar a linguagem de escravo, o outro vai usar a linguagem de remanescente, e o outro vai usar a linguagem de príncipes. E aí, cada um vai receber essa revelação, essa palavra, de acordo com aquilo que ele está vivendo. Isso. E às vezes você está pregando, você recebe uma inspiração de Deus para pregar uma mensagem, e depois você recebe um testemunho de alguém, você fala, rapaz, eu não imaginei que essa palavra iria alcançar essa área da vida da pessoa. Vocês acham? Isso aqui é opinião mesmo, não estamos aqui esgotando o assunto, até porque uma hora não dá para esgotar o assunto. Então aqui é só para ouvir a opinião de vocês mesmo. Vocês acham que os autores tinham noção do que eles estavam escrevendo, da profundidade, da riqueza que eles estavam escrevendo, quando escreveram essas coisas? Deixa o mestre. Você viu que ele tá passando a bola toda hora pra você, né? Não, quando é as furadas, ele joga pra mim. Tô ligado, tô ligado. E tu não falou de Davi, eu tô esperando. O justo pode mendigar o pão, não, brincadeira. Foi. Não. Pelo menos a maioria dos autores, talvez ali Pedro, quando fala das cartas de Paulo, ele já começa a ter uma noção de que isso é verdade. Aquilo é escritura, de que aquilo é importante. Mas quando o Pentateuco é escrito, eles não estão pensando que depois de 3.000 anos a gente vai estar aqui falando disso. Uau. Nem Jeremias, nem os outros escritores. Mas sabiam que era riqueza. Sim, sabiam que tinha um valor espiritual. Mas não, por exemplo, por exemplo, Davi escreve salmos pensando no seu contexto. Ele está falando de Jesus, mas ele não tem em mente quem é Jesus. Ele não sabe. Mas é o caráter da inspiração, né? Sim, então é o que você disse. Ele escreve algo que é além do que ele está pensando. Além do tempo dele. Porque alguém mais na frente, aí vem os apóstolos, olha e diz assim, olha, o que você escreveu não é só isso aqui não. Você está falando disso. Vou pegar essa bola quicando. Então, assim, não há na mente deles essa clareza, não é? Mas depois, quando outras pessoas vão olhar pro texto, vão dizer, caramba, igual você falou da mensagem. Aí os apóstolos vão dizer, olha, aí Jesus mesmo vai pegar esse texto do Antigo Testamento e vai dizer, vocês estavam falando de mim. Vocês falam tão da Escritura? A Escritura aponta pra mim. Então é isso. Quando, por exemplo, você falou da profecia. Miqueias 5:2, né? Sim. És tu, Belém, Efrata. Perfeito. O de Miqueias pro nascimento de Jesus tem 500 anos. Isso aí. Qual é a probabilidade de um profeta 500 anos atrás determinar o nascimento exato do local exato? E Herodes faz a consulta aos escribas, né? E eles confirmam, tem a profecia mesmo. Exatamente. E ainda assim ele não acredita. 500 anos. Qual é a probabilidade disso? Eles tinham noção que era rico. Romanos 11:33 ali na expressão idiomática de Paulo, né? Claro que Paulo não tinha a intenção de colocar ali, até quando Tércio vai poder, ele vai redigir a carta, né? Porque Romanos é carta ditada, né? Paulo tá ditando. E Romanos 11:33, profundidade. O termo ali não era para estar. Ali é uma expressão idiomática, é uma riqueza. Então eles têm noção que era uma riqueza, mas que a coisa seria dessa forma, eu acredito também que eles não tinham essa noção. Quando começou a escrever para as igrejas, estava escrevendo para igrejas locais, né? Aí começou a copiar, começou a rodar. As cartas circulares, exatamente. Aí depois se tornou escritura. Um pouquinho antes de fechar o cano, acho que eles já tinham noção, mas no começo, creio que não. Você falou de Pedro aí, André, eu acho interessante, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sim. Que Pedro, naquele ponto, já começou a compreender a riqueza, que era a riqueza, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Aí nós já estamos caminhando para o final. Nossa, a hora voou. Mas eu vou levantar aqui de novo, vou falar de novo aqui, algo que eu falei nos bastidores, antes da gente começar, né? Tudo aquilo que é verdadeiro em um tempo, em um lugar, vai ser verdadeiro em todos os tempos, em todos os lugares. Foi o que você falou da temperatura, né? Hoje é vamos falar aqui a data, 23 de junho. 23 de junho de 2022. 1h20 da tarde. 1h20. Isso aqui que está acontecendo com nós aqui é uma realidade, é uma verdade. E isso vai ser verdade a vida inteira. Dependendo vai ser verdade daqui a 10 anos, isso aqui foi uma verdade. Tá registrado. Você vai escrever no livro, isso aí, foi uma verdade. Eu senti calor, 1h20 da tarde. O cara vai estar lá no Polo Norte, mas como ele sentiu calor 1h20 da tarde? Foi uma verdade. Agora, qual é onde eu quero chegar aqui? Como interpretar essa verdade? Vamos pegar a verdade para Moisés, a verdade para Davi naquele tempo, e trazer como verdade para nós. Fé, razão, a gente volta ao início da conversa. Né? Que aqui não é um debate, é uma conversa. Né? A gente volta ao início, como é que a gente compreende isso? Com fé,
com razão? Os senhores já têm uma opinião formada sobre isso, pensaram sobre isso? Até porque eu peguei vocês de surpresa, né? Não mandei pauta, não mandei nada, né? Quero ver o pau quebrar mesmo, foi o que eu falei. Porque, psicopata gospel. Psicopata gospel, isso aí, Talibã gospel. Entendeu? Porque eu tava pensando sobre isso há alguns dias atrás, né? O que é verdade num tempo e num lugar vai ser verdade em todos os tempos, em todos os lugares. Porque o que aconteceu tá ali registrado, tá feito. É o que você falou, João na caverna recebendo a revelação, tá ali, pá, beleza. E aí João vai escrever de acordo com a verdade dele, para aquele momento ali. Foi uma verdade para João. E como é que a gente interpreta essa verdade para nós? Deixa o André responder. De novo, André. De novo, André. A verdade, ela é sempre a verdade. Eu não acredito que não exista uma verdade ou não exista um fato. Agora, no nosso caso, a gente mede a verdade por Cristo, porque ele mesmo disse, eu sou a verdade, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu vou buscar a verdade, eu vou olhar para Cristo, o que ele disse, o que ele ensinou, o que ele falou. O problema é que a gente tem limitações para acessar a verdade. Uau. A gente não consegue acessar a verdade na sua totalidade. Então, por exemplo, eu conheço a Deus, eu conheço a Cristo, eu conheço o Espírito Santo. Eu conheço eles na sua totalidade? Não. Eu conheço meus filhos na sua totalidade? Não. Ou seja, nada eu conheço na totalidade da verdade. Isso não significa que a verdade é algo que não exista. Isso acontece que eu tenho limitações. Então, por exemplo, você falou de Moisés. Moisés conheceu a Deus? Conheceu. Davi conheceu a Deus? Conheceu. Só que hoje nós conhecemos mais a Deus do que eles. Perfeito. Porque eles tinham uma limitação. Uma sombra. A partir de Cristo a gente conhece mais. No final de Hebreus 11, não receberam, não alcançaram a promessa. E ali o pessoal confunde com promessa pessoal. Não. Promessa pessoal Deus cumpriu. A promessa de Hebreus 11 ali é o Cristo, a revelação do Cristo. Eles não alcançaram essa promessa que nós alcançamos. Então eu não acredito nessa relativização da verdade. Mas eu acredito que algumas pessoas podem chegar mais próximo da verdade, outras menos próximas, outras vão para o caminho da mentira. Uma coisa é quando eu deliberadamente escolho a mentira, opto pela mentira. E outra coisa é quando eu vou caminhando progressivamente em direção à verdade. Como eu disse, a gente pega a nossa própria experiência de vida, a gente vai conhecendo mais a Deus com o tempo, conhecendo mais a si mesmo com o tempo. Né? Isso não muda, a verdade é a verdade. Agora, os homens têm limitação sobre isso. É por isso que às vezes as coisas mudam. Não é que a verdade mudou. Boa. É que quem está interpretando a verdade percebe que aquilo não era tão verdadeiro assim. Uau. É isso que acontece. Então deixa eu só fazer mais uma nota de rodapé aqui, então. A realidade pode mudar. A verdade não. Por quê? A sua realidade pode não ser a minha realidade. É porque são prismas, né? Aquela famosa pergunta de João 18:38, foi até eu dar uma conferida para ver se estava correto. O que é verdade, né? Pergunta de Pilatos para Cristo, diante da própria verdade. Diante da própria verdade, pergunta o que é verdade. Infelizmente, ele não deu tempo de... O juiz da terra e o juiz do céu se encontraram. Ele não tinha como não deu tempo para Cristo explicar. Porque Cristo explicaria para ele de fato o que seria verdade. Então, entrando nessa questão da realidade, por exemplo, a realidade de Moisés no deserto era uma. A realidade de Davi no pasto era outra. A verdade que eles receberam foi uma só. Uma só. A verdade foi só. A realidade não. Você acha que essa realidade pode interferir na interpretação da... Vamos tirar agora a verdade que nós estamos falando, né? Do conhecimento de Deus. Mas para chegar a essa verdade, a realidade pode interferir, por exemplo, a realidade de alguém no alto de uma comunidade, da realidade de um cara... Os contextos. Como é que é o nome daquele de vida. Os contextos. Contexto de vida. Aquele termo alemão... Aí ninguém fala alemão. Não, um termo teológico. Só chucrute. Sitzleben. O lugar vivencial. Você tá de brincadeira, né, amado? Carro. Não, é porque é um termo teológico, o lugar vivencial, né? No caso, o lugar vivencial do autor. Sim, vamos falar de realidade. Exatamente. Tempo, quando você espaço. estuda o texto, você vai muito pro lugar vivencial do autor. Você tem que chegar perto para saber exatamente o que está acontecendo. Para compreender exatamente o ponto de vista autoral. Voltando ao que eu falei, a realidade de Daniel no palácio era uma. A realidade de Daniel chega assim, não quero comer os manjares aqui, mas porque eu tenho acesso a legume, tenho acesso a fruta. Agora outra coisa é um cativo, é um Ezequiel no cativeiro, Deus fala, agora come estrume pra você ver como é que é bom. São realidades diferentes. Os dois tiveram experiência com Deus na área de alimento.
mas com realidades diferentes. Aí tem um Jeremias lá vendo a cidade toda destruída profetizando. É uma realidade diferente. Uma realidade. Então a realidade ela pode interferir na percepção que se tem da verdade. Agora eu que pergunto para o pastor André, a realidade pode interferir na percepção que se tem da verdade, olhando agora a realidade dos nossos dias, por exemplo, né? Mídia, rede social, tudo isso. Essa realidade que nós estamos vivendo pode interferir na percepção da verdade? Não, eu acredito assim, que Deus se revela para você dentro do seu contexto existencial. Uau, repete, por favor, amado. Deus se revela para você dentro do seu contexto existencial. E você está limitado por esse contexto. Ou seja, a maneira que eu enxergo a Deus tem a ver com o seu lugar vivencial. O meu lugar vivencial. Uau. Se eu fosse um crente em outro período, em outro contexto, não é que eu não conheceria a verdade, mas algumas concepções que eu tenho sobre Deus seriam diferentes. Por isso que quando você pega, por isso que é bom quando eu indico sobre comentário bíblico, eu falo sempre para pegar os comentários de acordo com as diferentes tradições. Um comentário de tradição francesa, um comentário de tradição inglesa, americana, e você pega até um comentário de tradição africana, tem comentário africano. Uau. Você pega o mesmo texto de comentarista diferente, europeu, americano, brasileiro e africano, você vê a diferença enorme, mesmo usando, Renan, ferramentas de interpretação hermenêutica que é universais, mas o ponto de vista da realidade que o camarada tá, vai influenciar o texto. Então, eu acho isso com certeza. A nível que ele vai chegando mais perto de Deus, ele vai compreendendo um pouco melhor. Sobre a interpretação da realidade, um exemplo. O camarada que trabalha na área da segurança, ele vai interpretar uma situação de uma forma. O camarada que trabalha na área, por exemplo, de direito, se ele for promotor, ele vai interpretar de uma forma. Se ele trabalhar na advocacia da defesa, ele vai interpretar de outra forma. Porque ele está partindo de plataforma. Ele tem uma mesma verdade, que é uma lei, uma Constituição, mas cada um vai enxergar de uma plataforma diferente. Não é que a Constituição muda, a realidade muda, mas cada um está vendo de um prisma. Né? Então, um vai ser punitivista, o outro vai ser garantista, mas a realidade não muda. Então, no contexto que eu tô, dependendo do contexto, eu vou interpretar as coisas diferentes e até a minha relação com Deus, né? Os próprios autores bíblicos. Ou seja, eu não tenho como pensar que Abraão se relacionava com Deus exatamente da forma que Moisés vai se relacionar, exatamente da forma que são realidades diferentes. Não é. E aí, vamos lá. Mas é o mesmo relacionamento com Deus. Deus é um, meu é outro, o seu é outro. Deus ele é pessoal. Deus ele é pessoal. É transcendente e imanente. Perfeito, a velha transcendência e imanência de Deus. Ele é pessoal, ele é um Deus pessoal. É diferente de tudo que se tem na história da religião, né? Os deuses, eles... tem até um livro do Paulo Brabo, Bacia das Almas. Paulo Brabo até diz que Deus quebra o decoro. O Deus cristão quebra o decoro. Porque enquanto as outras divindades expulsam os pecadores, esse Deus morre pelos pecadores. Uau, forte. Então, assim, o nosso Deus, ele quebra o decoro. Ele faz um tipo de relacionamento diferente, né? Doutor Augusto Cury, né? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Exatamente. É a relação da pessoalidade, né? Deus, ou seja, se a gente entende esse ponto de vista da cosmovisão da criação, do criacionismo, então se eu sou um ser pessoal, me relaciono com pessoas, então logo o meu criador tem que ser tão pessoal quanto eu sou. Então ele se relaciona. Perfeito. É o Cristo que tabernaculou, habitou entre nós, né? Isso aí. Semelhante a nós. Posso falar o que você quiser, meu amigo, o que você quiser. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter na interpretação da realidade, que tudo que acontece com todo mundo, né? É quando a gente é vencido pela tentação de encaixar Deus na realidade. Na nossa realidade, né? Ao invés de buscar realmente que Deus transforme a realidade, né? Essa visão sobre Deus. Então você vai ver às vezes alguns... eu gosto da Bíblia porque ela escancara os defeitos, as qualidades, as virtudes. Tem gente que diz assim, foi adulterado o quê, meu irmão? Se fosse trabalho de edição, tava tudo bonitinho, tá tudo ali. Só o Novo Testamento, 25 mil cópias. Então, um espaço de 100 anos entre uma cópia e outra. Você tá doido. Como é que se você edita, você bota só a partezinha boa da sua vida e tira não, só a parte boa. Você não colocaria Raabe lá na genealogia. Moisés falando do nascimento dele, dizendo assim, o menino era bonito. Tá falando dele mesmo. Não é? Êxodo 2. Ele que tá escrevendo sobre o nascimento dele. O menino era formoso. Ué, já que eu que tô escrevendo a história, eu vou colocar que eu era bonito. Ué. Vou falar só que eu tinha problema de fala? Vou colocar coisa boa também. Raabe, cara, tá lá na genealogia de Jesus. Só tem gente boa ali, né? Só gente boa, né?
E Batseba, mulher de Urias, né? Não Mulher entra o nome também. dela. Não, é mulher de Urias. Mas isso aqui dá outro podcast, né? Que o foco ali foi o assassinato do cara. Mas deixa pra lá. Pegando esse negócio de interpretação da realidade, né? Então, por exemplo, Davi, né? Uhum. Davi tá ali, naquele contexto ali dos filisteus, enquanto ele tá em Ziglac. O que ele faz? Ele vai assaltar as regiões vizinhas, vai pilhar, vai fazer um trabalho de milícia e vai matar. Vai pilhar e matar. Uhum. Ali, vamos polemizar, né? Então vai matar homens, mulheres e crianças. Tá lá no texto. Acho que colocou lá. Ele faz aquilo porque ele tem uma compreensão sobre Deus. Esses camaradas são incircuncisos, Tem que morrer. tá tudo certo. Quando chega lá na frente de Deus, diz pra ele, você não vai construir o templo porque você é um homem sanguinário. Seria o jihad? A guerra Ou seja, talvez ele tinha... O que ele pensa? Eles são incircuncisos, estão sob o juízo de Deus. Não tem aliança com Deus. Eu posso fazer isso. Lá na frente, Deus diz assim, você não vai construir o templo porque você é homem sanguinário. Ou seja, Deus está dizendo pra ele, aquilo que você pensou a meu respeito não era verdade. Essa foi pra fechar a tampa. A ideia de verdade e de realidade, eu gosto de Paulo. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem a glória de Deus. Perfeito. Dependendo da realidade. Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Carentes. comunidade, África do Sul. Paulo pega Romanos 1:16 ao 32, apresenta ali a história humana, né? Vou pegar a partir do verso 18, 32. Fala sobre a decadência, que saímos do monoteísmo, se envolvemos no animismo, politeísmo vai embora. Sim. Aí em Romanos 2, ele fala sobre os judeus. Ele está dizendo, vocês estão tão culpados quanto o capítulo 1. Aí no 3:23, ele, todos pecaram. E dependendo da realidade, rico, pobre, analfabeto. E essa é a resposta para o sofrimento humano. As pessoas falam assim, mas se Deus é tão bom, por que o ser humano sofre? De que esse queixo homem, senão dos seus próprios pecados. É a Todos consequência do pecado. Todo todos mundo pecou e a consequência. Independente da realidade. Então, gente boa também passa por um momento ruim, por causa do pecado. Por causa da bolha do pecado. Exatamente. Bate-bola aqui pra gente encerrar agora, tá bom? A gente encerrar agora, um bate-bola só sim, não, ou um comentário mais curto, né? Começa com o André. Não, começar contigo agora. Pega ele. Joga uma bomba. Uma bomba mesmo. Os textos são 100% confiáveis. Sim. 100% confiáveis, os textos bíblicos. Inerrante, infalível, 100% confiáveis. E aí, mestre? 100% confiável. 100% confiável. 100%. Beleza, é a minha maneira de pensar também. Então não precisamos atualizar a Bíblia. Não. Precisamos saber interpretar melhor. Interpretar melhor. Interpretar melhor, não atualizar. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Uma pena que a hora voou. E eu tô doido pra terminar aqui, que vocês vão pagar meu almoço. Deus já me revelou tudo. André. Foi bom ter acabado que ficou as bombas de fora. Pelo menos. Eu deixei. Vai ter outra. Vou trazer vocês de novo. Pra gente falar mais alguma coisa para abençoar o povo aí. Obrigado, pastor Ronald. Por favor, faça as suas considerações, meu amigo. Obrigado pela pela câmera ali é sua. Obrigado pela honra, pelo carinho de você me receber aqui no seu podcast. Que Deus abençoe sua vida. É nosso, amigo. Tá aberto o microfone. A vida aí dos amigos, dos irmãos aí que estão, os assinantes aí do canal. Que Deus continue abençoando. Sua rede social, fala aí, pessoal. Meu Instagram, @RonaldGustavo. Ronald com Demudo, né? Demudo, Ronald Gustavo. É @RonaldGustavo lá na rede social lá do Instagram. Siga lá. Isso é uma benção. Beleza. Mestre. Chique, né? Ronaldo, é Ronald. Ronald, outro nível. Cultura americana. Só não tem o dólar. Por enquanto. Gratidão, pastor Renan de Mello. É isso, amigo. Deus abençoe seu trabalho, seu ministério. Prazer estar com o Ronald. A gente, às vezes, tenta marcar de se encontrar, não dá certo. Verdade. Hoje. É porque ele nunca tem agenda, sempre tá assim, Barra da Tijuca, Alphaville. Fala dos seminários, das aulas, Sim. deixa o telefone de contato. Quem quiser estudar com o pastor André. A gente tem um trabalho de hermenêutica homilética, né, para pregadores, principalmente para mulheres. Então, quem tiver interesse, segue lá no Instagram, @mestre André Luiz. Tem também um trabalho de revisão de livro, então você quer lançar um trabalho, você tem um DVD que você quer que faça a mensagem, quer que revisa, enfim, todo o trabalho da literatura, até escritor fantasma. Você tem uma ideia, mas não sabe escrever, a gente pega e faz o trabalho. Isso. Então entre em contato também e é isso. Deus abençoe, tamo junto. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Não esqueça, dá aí aquele like, deixa o comentário, se inscreva no canal, tá bom? Que isso é muito importante para ajudar a gente a continuar levando aí a palavra de Deus. Deus abençoe todos e até o próximo podcast, permitindo o Senhor. Um abraço.